Se estiver a ver este programa num dispositivo móvel, não vai ficar muito surpreendido se lhe dissermos que a economia digital na Europa está a crescer a um ritmo 7 vezes superior ao de qualquer outra área. Nesta edição da Real Economy, falamos precisamente do futuro do digital. Vamos conhecer com o fundador, Frédéric Mazella, a aventura global de uma conhecida startup francesa de partilha de carros. Depois vamos ao encontro de um dos maiores investidores mundiais em tecnologia, Accel Partners, e abordamos o desafio que é adaptar as indústrias tradicionais ao mundo do digital. Nem toda a gente pode ou quer pagar um carro, quanto mais um Ferrari. Todos os meses, 2 milhões de pessoas subscrevem o serviço BlaBlaCar, que permite partilhar deslocações de cidade para cidade. Ou seja, 12 milhões de subscrições em apenas 3 anos. Os lucros ascendem aos 80 milhões de euros. O objetivo agora é globalizar. O jornalista Giovanni Maggi apanhou uma boleia desta empresa francesa. É daquelas práticas que a internet torna correntes. Procurar uma viagem de carro partilhada com outras pessoas, dividindo os custos. Pode ser planeado com semanas de antecedência ou no último minuto. Hoje em dia, as possibilidades multiplicam-se, tal como noutros hábitos que se disseminaram na web, como a simples procura de um alojamento para férias. Foi desta forma que encontramos Clément. Todas as sextas-feiras à noite, depois do trabalho, vou passar um fim de semana a Bordeaux e regresso a Paris, ou no domingo ou na segunda. Costumo encher o carro com gente, dá para amortizar a viagem. Para além do cansaço, o trajeto não me custa nada. A BlaBlaCar é a maior empresa do género na Europa, tem ramificações em 13 países e emprega cerca de 180 pessoas. O que fizemos foi criar uma rede social de transportes low cost na Europa. O que estamos a fazer nos países onde nos implantamos ou onde nos vamos lançar é fornecer uma rede de transportes que não existia, estabelecendo ligações entre cidades que não as tinham. Temos connosco o fundador e diretor executivo da BlaBlaCar, Frédéric Mazella, e Philippe Boutry, responsável da Accel Partners, uma das mais conhecidas empresas de capital de risco a emanar da Silicon Valley. Frédéric, foi difícil tornar a BlaBlaCar realidade? A infraestrutura existia, tínhamos as pessoas e a capacidade de transformar a ideia em realidade. Na Europa é muito comum haver um pessimismo que pode funcionar contra empresas como esta, a ideia de que não vai resultar. Mas, no geral, tínhamos muito a nosso favor. Quando olha para os vossos investimentos europeus, considera que há um contexto económico favorável? Nós começámos em Silicon Valley há 30 anos, estamos na Europa há 15. O sistema tem-se desenvolvido e, geograficamente, continua a ser interessante investir aqui. O perfil do consumidor europeu tem mudado muito? Há produtos como o Dropbox que permitem armazenar e partilhar arquivos na nuvem. Há empresas como a Spotify ou a Deezer. Estamos a passar de donos a usuários e essa é uma tendência global, o que faz com que possamos criar empresas de alcance mundial a partir de qualquer ponto no mundo. Aquilo que tenho visto é que os governos estão empenhados em impulsionar a agenda do digital e pretendem rever as legislações que regulam o mercado. Se quisermos evoluir, o próximo passo tem de consistir na harmonização das leis a nível europeu. Tomemos como exemplo a Accel.com, uma empresa de limpezas domésticas lançada em Londres. No Reino Unido, sujeita-se a certas leis. Em Dublin, a outras. Depois lançaram-se em Paris, onde as coisas também são diferentes. Compara-se muito a Europa com os Estados Unidos. A grande diferença é que os Estados Unidos são um mercado massivo, a Europa também, mas está fragmentado. Numa Europa que combate o desemprego, 900 mil postos de trabalho estão por preencher porque faltam candidatos qualificados ao nível das tecnologias de informação. 39% da força de trabalho europeia tem conhecimentos insuficientes do mundo digital e 14% não tem nenhum. O próximo segmento é sobre a agenda digital e o potencial da criação de emprego. 3/4 do continente europeu estão conectados através da banda larga. Bob e o pai tornaram essa realidade numa oportunidade de negócio.
Bob tornou-se empresário há 3 anos perante a promessa de um mercado único na área do digital na Europa. Recebeu formação para adquirir as competências necessárias para abrir uma startup e criou uma aplicação móvel inovadora que reúne trabalhadores do setor da construção civil. Apesar do difícil contexto económico, a pesquisa e o desenvolvimento permitiram a Bob gerar 1.800.000 oportunidades de emprego. O pai de Bob, eletricista, não tinha muito trabalho. O filho ensinou-lhe a mexer nos computadores e a entender algumas noções do mundo digital. Graças à aplicação que Bob inventou e às novas competências, o pai passou a ser muito solicitado e devidamente recompensado. A família de Bob faz parte daqueles que passaram a basear-se na economia digital, um setor que pode criar milhões de empregos. A sua equipa de colaboradores é jovem. É fácil encontrar as competências certas? É difícil ao nível dos recursos tecnológicos. O que se costuma dizer é que é preciso um segundo Silicon Valley. A Europa não tem sequer um. O nosso desafio tem sido de tornar a nossa imagem mais conhecida, de forma a conseguir recrutar mais talentos. As cidades têm de seguir o mesmo raciocínio. Têm de criar uma imagem que seja acolhedora para as empresas tecnológicas. Good city for welcoming all technology companies. Neste edifício existem empresas como a Criteo, que agora é pública. Juntamente com a BlaBlaCar, foram criados mais de 1000 postos de trabalho num só edifício em Paris. Tudo isto gera empregos na região, a vários níveis, não só no que diz respeito às tecnologias de informação, mas como já foi mencionado aqui, temos exemplos como o Hassel.com, que representa um mercado de 2000 funcionários na área das limpezas domésticas. Temos de preparar as próximas gerações. Ainda não sabemos qual vai ser o contexto, quais vão ser os produtos, mas temos de promover a capacidade de enquadrar as coisas e garantir que a educação acompanhe estas evoluções. O mercado único digital é essencial. Seria estupendo poder contar com um enquadramento legal a nível europeu para que as empresas possam progredir muito mais rapidamente. É importante chamar a atenção para a relevância da economia digital, de forma a incentivar os jovens a encontrar uma carreira nessa nova economia. Mais de 2/3 dos europeus utilizam a internet. Metade faz compras online, mas apenas 14% das PME vendem os seus produtos na web. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional investiu cerca de 3 mil milhões de euros para tentar colmatar essa falha. O nosso jornalista Giovanni Maggi foi fazer uma prova de vinhos para ver como a indústria do turismo, uma das maiores criadoras de emprego na Europa, lida com os consumidores na era digital. É das atividades mais tradicionais que existem. A produção de vinho é um fator incontornável no setor do turismo. Onde é que o digital entra precisamente aqui? Estamos no Val do Loire, em França, uma região que recebe anualmente milhões de turistas. A partir de um smartphone é possível organizar visitas a vitiviniculturas, a caves, planear um roteiro ou procurar casas de turismo rural. Há 1.500 produtores juntos numa associação que procura novas formas de se promover. Um cartaz comunica da mesma maneira a todas as pessoas que vão passar em frente a ele. A internet permite-nos, por outro lado, falar com cada uma dessas pessoas. Com as redes sociais, podemos aplicar ferramentas muito precisas, organizar ações específicas para uma determinada denominação de vinho. Específique pour telle appellation qui a tel positionnement. Há 17 séculos de história que nos precedem. É um legado do qual somos os felizes herdeiros. Mas é preciso cuidar da herança para os seguintes. O digital permite-nos transmitir os valores, o saber, a experiência. C'est ce qui nous permet de transmettre ces valeurs, c'est-à-dire ce savoir, cette expérience. A grande maioria dos utilizadores da internet compra as viagens online, passando, em média, por 9 sites antes de efetuar a aquisição. No regresso, mais de metade partilha as suas experiências na web. Uma mudança de hábitos que alterou completamente a dinâmica dos operadores turísticos.
Mesmo quem continua a optar por recorrer a uma agência de viagens, normalmente chega já com várias informações recolhidas na internet. Os operadores turísticos foram obrigados a rever o seu modelo económico. Ou resistem ou se diferenciam de alguma maneira. Em França, os operadores pagaram um preço elevado porque em 2011, 2012, 2013 as perdas foram de 130 milhões de euros. Houve quem quase abrisse falência, mas poucos desapareceram. Depois, encontrou-se então o caminho dos produtos diferenciadores em serviços, segurança, o que é muito importante, e também em destinos exclusivos. Afinal, o digital cria ou destrói postos de trabalho? Cria novos serviços e novos mercados, por isso acho que está a criar mais emprego. Não percebo porque é que haveria de o destruir. Acho que se está a criar muito mais valor, dando mais possibilidade de escolha aos consumidores. Quando fala com outros diretores de empresas, acha que estão preparados para o desafio digital? Há 100 anos, quando tudo estava a ser industrializado, perguntava-se se era realmente necessário ou não fazê-lo. É o mesmo tipo de questão que temos hoje. Nós vivemos num ciclo tecnológico, mas temos de nos adaptar a ele. Toda a gente vai pelo mesmo caminho. O contexto tecnológico avança mais rápido do que estamos habituados, mas é uma evolução normal. Como é que a Europa pode criar um segundo Silicon Valley? Na Europa existem 12, 14 cidades que se situam a algumas centenas de quilómetros de distância, a mais de 1000 quilómetros de Moscovo, mas que fazem parte do mesmo sistema económico em expansão, que temos visto amadurecer ao longo dos últimos 14 anos. Hoje em dia há empresas como a Supercell, cotada em 3 mil milhões de dólares, ou a Zoopla, que alimentam a vontade de investir na Europa. Obrigada pela vossa participação e a quem nos acompanhou. Até à próxima.